Radar de Oportunidades, 19 de abril de 2022. Boa noite. Vamos falar rotineiramente dos rompimentos observados hoje, tempo gráfico diário, além dos destaques de volume e voltaremos a falar sobre setups armados, perfeito? Mas antes, vamos falar nosso pequeno disclaimer. Não sou analista de valores imobiliários, tudo que é falado nesse vídeo representa única e exclusivamente minha opinião pessoal, com base nos meus estudos de análise técnica, não sendo, de forma alguma, recomendação de compra ou venda de ativos, tendo objetivo estritamente educacional, relembrando que retornos passados não são garantias de retornos futuros. Então os ativos são esses daqui, de Cosan, a transmissão paulistana, tá? Vamos fazer aí em ordem alfabética para variar. E depois vamos passar para setups armados, volumes, etc e tal, perfeito? Cosan, né? Cosan 3 aí, a movimentação recente do ativo, preço do ativo é mais alto que o anterior, confirma pivô, desce tudo lindo, perfeito para continuar e lá no 25, 22 confirmar o rompimento de topo. Essa é uma tendência de alta padrão que a gente quer operar, principalmente o cara que comprou aqui e inicialmente estava com stop aqui. Só que fez o que? Falhou no teste de topo. Sinônimo de armar pivô de baixa. Sinônimo. A mesma coisa. Falhou o teste de topo. Armou pivô de baixa. Nesse contexto é a mesma coisa, tá? É a mesma. Diferentes formas de falar a mesma coisa. Que é você ter essa noção de que ele não fez isso. Que uma tendência de alta faria. Ele não faz. Então ele falha no teste de topo, ele arma o pivô de baixo e aí ele confirma o pivô de baixo. Tá? Não foi tudo aquilo, fechou, olha, acima da média de 50 e acima da média de 200 período. Então, um rompimento ruim. O que mais de ruim que tem nisso daí para você gravar na sua mente? Volume baixo. Apesar de eu não notar uma divergência nítida no OBV e no histogram do MACD, eu não gosto da ausência de volume na perda de fundo anterior. Hoje foi uma perda no VAR, não fechou bonito, não é um candle de decisão como esse aqui que fechou na máxima, né? Não é um candle desse que denota que tem aí uma inércia de movimento. A não sei quando acontece aquelas odiosas reversões, mas você nota que armou o pivô e foi. Não sei nem se aqui deu alvo, mas andou bem. Quase deu alvo. O primeiro alvo deu, né? Mas tá aí, movimento bom, movimento técnico. E agora faz essa movimentação aí. A um longo prazo a gente vê mais isso daí. Bom, você vai ver um vazio gráfico. Se conseguir perder, você vai ver um vaziozinho até o 20,51 e depois até o 19,99, né? Essa é a regiãozinha aí que a gente vai ver suporte. Então tá aí, Cosan foi. Pouco, mas foi. Randon eu tracei aqui esse movimentozinho que fez, tá? Quem quiser olhar de outra forma, o cara pode olhar e falar, eu tô vendo, amigos, esse movimento aqui. Num macro, vamos dizer, numa forma maior, num zoom out, com certeza eu estou contigo. A nossa busca aqui no nosso operacional é justamente tentar tradear a tendência, né? Então o cara, ele enxerga a história inteira do papel, né? A recente, pelo menos. Ele vê que houve sim o rompimento, vou pegar outra cor, o rompimento de uma linha de tendência. Ela desce para um pullback aqui, faz toda uma jogadinha e caminha para ir lá testar o topo anterior e enfrentar, quem sabe, a média de 200, né? Ideal, vai enfrentar antes do topo anterior pela inclinação, tá? Aqui, ó, houve sim uma movimentação. Ela fica muito mais nítida, tá? Se você colocar aqui no 240 minutos, no H4, no 4 horas, 240 minutos aqui no Profit, tá? Fica mais visível essa reversão. Mas claro que
contando topos e fundos, como a gente faz, a gente nota que referência, marcação, confirmação, ou seja, esse candle que fez mínima, ele tem a sua máxima superado, marca. Ele é o referência que fez mínima. Vem fazendo mínimo, vem caçando um fundo. Aí, de repente, ele tem o que fez mínima tem sua máxima superada. Marca, RM. E aí, esse que violou é violado. Ou seja, vai de novo e aí confirma. Temos um fundo. Aí faz a mesma movimentação. Quem fez máxima é o referência. O candle seguinte tem a mínima violada, marca um topo. E aí, logo depois, ato contínuo. Quem viola é violado. É só violar, não é romper. É só violar. Então, ó. Aqui tem mínima que foi perdida por essa e quem perdeu, perdeu também. Aqui tem uma máxima que foi superada por essa, violada, e foi logo depois. Então aqui tem um fundo e aqui tem um topo. Né? E aí ele desce e aqui já faz a mesma coisa. Esse aqui é o referência, marcação, confirmação. Aqui a gente vai ter que botar lá na ferramenta de cores do RMC, ó. Tá aqui, ó, ferramenta de cor. Ó. Desceu aqui quando pintou o verde, porque esse daqui é o fundo. E aí pintou o vermelho porque ele fez aqui o topo. E aí pinta o verde de novo porque nós temos uma sequência lógica. Né? Referência, marcação é sempre no amarelo. Ó. Sempre que marca, ele faz esse candle amarelo para mim. Aqui marcou e não confirmou. Ó, aqui marcou e não confirmou para a gente contar. Se fizesse isso, teria confirmado e aqui seria a perda de um fundo. Basicamente, essa é a técnica utilizada para definição não ser vozes da mente, entendeu? Você vê muito o cara falar, eu tô vendo topos e fundos descendentes, que aí fez esse movimento aqui, aí fala, não, mas aqui não fez, e aí ele vai fazendo pelas pontinhas, pelas vozes da mente. E não, né? Ou usa a técnica do Magui, ou a simplificação lá do Stormer, né? Ou você tem que definir uma forma de considerar quem é topo e quem é não. Isso aqui a gente para todas as escolas, 11:31 é um topo anterior, mas depois teve outros, então você tem que escolher um caminho. Então tá aí random, rompimento aí de foi o quê? Fundinho duplo aqui, né? Perfeito? Suporte imediato, vamos colocar aqui nesse fundinho anterior, além das médias que ele acabou de superar, 9,99. Perfeito? Resistência próxima você vai ter no 11,31 e no 11,35 hoje, amanhã já muda. No 11,35 hoje você tem a média de 200. Pra você ter uma ideia, ontem tinha fechado a média de 200 no 11,37. E hoje já fechou no 11,35. Vamos ver se aqui era 11,39. 11,38 aqui. 11,37 aqui e agora 11,35. Então tem uma declinação aqui. Se você fizer a continha, você vai encontrar onde é que esses dois vão se encontrar se continuar, principalmente isso aqui subindo. Isso aqui vai continuar descendo. Né? Leve inclinação, vai continuar descendo. Até que o preço passe a botar novos valores e aí ele vai voltar a subir depois de algum tempo. Então tá aí, random foi Home 3, indústrias home, né? Mesmo movimento. Mesmo movimento. E aí você pode encarar como desejar. Vou até complementar essas setinhas aqui, ó. Essa movimentaçãozinha curta aqui, faz tudo isso aqui, volta e dá essas sambadinhas aí, ó. Tá possibilitando me dar uma entrada, porque eu vou procurar o menor stop que for possível para eu tradear de forma técnica. Mas aí você não pode deixar de olhar, tipo assim, um movimento, né? Ó, topos e fundos descendentes. De repente faz um primeiro ato. Sempre você vai ouvir eu falar disso. Um primeiro ato. Não é nada ainda. Até porque o stop ficou muito longe. Aí ele volta e eu quero, e aí aqui ele não foi perfeito, que ele segure nas médias mais rápidas como suporte. Segundo ato. E o terceiro ato seria aqui, no rompimento do topo anterior, ele falar, excelente entrada. Já temos 3 atos de confirmação de uma reversão de tendência. É garantia de gain? Não. Aumenta a probabilidade. Mas como a gente falou no disclaimer, retornos passados não são garantias de retornos futuros. Então a análise técnica é um mundo de incerteza. O que você faz com ela é você se torna melhor porque você traz a probabilidade para o teu lado. É como se você operasse num jogo de dados de 6 resultados, 4 fossem teus.
e 2 fosse o oponente. Você traz a probabilidade. Você vai ganhar sempre? Você vai ter uma sequência de loss? Pode ser. Você está com 2 resultados do dado, vamos supor, o 1 e o 6 são contra você. Os do meio são a favor. Numa distribuição normal, você vai jogar dado, a tendência ao longo prazo é que se dividam os resultados, né? Eles dividam-se ao número de ocorrências, quanto mais jogadas. O que vai acontecer? Se você ficar mudando a mão, você pode acontecer de você ganhar com a mão pequena e perder com a mão maior. É? Se você ficar mudando também, mesma situação. Então, o que a gente fala? Traz a probabilidade a teu favor e depois você ainda ajusta com o risco-retorno, que é a gestão do risco. Mesma mão, buscar não matar o lucro no começo, buscar alvos de 2 ou mais vezes o tamanho do stop que tu aceitou. Você entrou numa posição que você aceita perder R$500. Você não pode sair com menos de 1.000 numa situação dessa. Você tem que stopar com os 500 pelo motivo técnico que você definiu e tem que pegar pelo menos 1.000. 1.500. Porque você não vai acertar todas. A análise técnica não vai te dar uma ferramenta para acertar todas. Pelo menos eu não cheguei nesse nível ainda e eu desconheço alguém que tenha chegado. É sempre em cima disso. O cara acerta 3, erra 1. Acerta 3, erra 2. Só que as 3 que ele acertou, ele pegou 1.000 em cada uma. As 2 que ele errou, ele perdeu 500. Ou acertou 3 e errou 3. Ganhou 3.000, perdeu 1.500. Saldo, esperança matemática, né? 500 por trade. Tá? Então, quanto ele mais fizer o mesmo, for disciplinado em quê? Em seguir o que ele viu que dá certo na metade das vezes. Nessa metade das vezes que ele ganhar, ele pegar o dobro ou o triplo do que ele perderia. E perdeu, ele não virar torcedor, não virar holder e sair da posição no sinal que deu, que mudou, o vento virou, perfeito. Basicamente, a análise técnica ela é para isso. Se dentro disso você ainda tiver com um rol de ativos de qualidade, que estão depreciados, como dizem, descontados, estão caixa livre, estão sofrendo com fluxo, e aí você viu que o fluxo mingou, né? Que ele começou a subir e ele te dá essas 3 confirmações, poxa, pode ser que você seja muito feliz e busque mais do que 3 vezes. Isso que aí chega lá no ponto que eu gosto, quando dobra eu vendo a metade e deixa essa pipa voar eternamente. Às vezes dá uma via varejo da vida que dobra uma vez, 2 vezes na tua mão, como aconteceu em 2 eventos diferentes, e hoje em dia lá embaixo a cotação, né? E eu ainda peguei mais um pouco para swing e vou esperar dobrar de novo, vou vender a metade de novo. E aí judia um pouco do holder, porque o cara, poxa, esperar, mas eu espero que para 20 anos realmente consigam essa virada e tudo aquilo que eu comprei, que eu teria saído se fosse o meu dinheiro e não fosse aquela coisa mental que eu falei que esse dinheiro é do mercado, então deixa aí. Meu dinheiro eu já tirei de volta. É uma coisa mental, que dá tranquilidade para o cara operar de forma técnica e longa. Muitas vezes judia do cara, volta tudo. Mas assim, isso é só para não esconder a verdade, ocorre. Então tá aí, ó, Home 3, né? O que aconteceu no final? Eu tô falando dessa interpretação aqui, né? Mas aqui no final, no movimento micro, ele acabou fazendo uma gracinha diferente aqui, ó. Se perdeu aqui, fez um fundo duplo. E deu entrada hoje com um bom volume, tá? Não é essa região aqui ainda, então não vejo a tal da divergência. Vamos ver onde é que tá o... Tem que ampliar isso aqui, porque tá bem retinho. Ah, não tá, ó. O ABV foi, tá? O ABV foi, rompendo o topo, perfeito. Então não há divergência. Né? Aqui ele parece meio flat, mas é que tá com um zoom. Aí, tá aí, BV. Então aqui, ó, você vai ter uma próxima resistência em 14,94. Suporte imediato nas médias, claro, né? Você vai ter outra resistência no 17,62 hoje, vai descendo isso daqui. É natural que isso aqui desça, eles vão se encontrar em algum momento, ó. Mas que não vai ser lá no 17,62. Vão se encontrar em algum momento, ó. Cada vez que você vai para cá, eles vão se encontrar em algum momento, preço e média vão se encontrar e vão ter essa guerra em algum momento por aí. Não sabemos quando, tá? Mas assim, fundo anterior deve se tornar brevemente o 1308. A gente precisa, isso aqui é o referência,
marcação, precisa uma violação de 1 centavo para dizer fundo anterior em 13,08. Por enquanto, fundo anterior está em 13,20, tá? 13,20. Perfeito? Então tá aí, home foi, SAP R11 e SAP R4. Mesma movimentação em ambas, SAP R11 e SAP R4. Mesma movimentação em ambas. Daí, ó, lateralizou bastante, né? Veio aqui, foi lá, fez alguma coisa decente aqui? Não, não vamos considerar que foi reto. Foi até aqui, veio aqui, chegou lá, falhou, rejeitou, rompeu o topo e agora volta para perder aqui um topo duplo rolando aí. Perfeito? Perde inclusive a média de 50. Eu vou ver região, claro, isso aqui, ó, sim, é uma região de suporte. Eu vou puxar essa pontinha aqui também, né? Região de suporte, né, para unit. Que região é essa? Termina no 19,31. Vou dizer que começa ali por 19,54. Então, 19,54, 19,31, você pode construir aí um retângulozinho assim, ó, uma faixa, uma região de suporte. Perfeito? Uma região de suporte. É possível que se faça isso. Beleza? Divergência de alta no OBV, tá atrasado. Não vejo essa divergência no histograma MACD, porque quando você compara essa região de fundo, ó, ele desce, aqui é que sobe. Sobe isso daqui, ó. Você interliga os pontos, ó. Ele está levemente subindo. Aqui não, ele está levemente caindo, como está o preço levemente caindo. Perfeito? Então, divergência no OBV. SAP R4, vamos conferir essa divergência aí. Também tem divergência em SAP R4. A movimentação do preço é a mesma, tá? Aí um topinho duplo, rompimento de fundo anterior, bom volume no dia. TASA 4, ela sai, postei lá no canal Master Análise Técnica, textinho ali, né? Comentei que é um dos ativos que está rompendo, aí é com possibilidade de romper. Estava dando uma olhada nessa situação aqui do canalzinho de alta de longuíssimo prazo e parecido com um Power Breakup que esteja rolando aqui, ó. A gente ficou muito tempo consolidando nessa regiãozinha aí, ó. Aqui é mais uma marca de consolidação de tempos gráficos menores, mas se a gente vem puxar para cá, ó. Aqui vai tá aqui. Faz isso daqui ao vivo, vamos dizer. Aqui ele tá saindo, tá? Tá saindo, ó. Marcar aqui 25,22. 25,22. Com a mínima no 19,40. Aqui. Marca aqui. Aqui como uma computação. Preencher isso daí. Não vou essa amarelinha não, geralmente eu uso o Fux. Tá, ó. Essa é uma marca mensal. Tava consolidando essa região aí desde outubro. Tá? E aí você traz para o semanal. Você já vai olhar alguma coisa aqui. Vai olhar alguma coisa aqui. O que você vai olhar? Que algumas semanas atrás rompeu fracamente, regrediu e agora deu uma entrada essa semana aí por 9,3 na superação da massa semana passada e tá querendo ir, tá querendo sair dessa consolidação aqui. Perfeito? Então, fruto do mensal, traz pro cara e agora vem pro diário. E no diário tá isso aqui. Tá beleza? Várias formas de se operar com o olho numa visão maior, né? Uma visão bem maior. E aqui você já consegue olhar outras coisas, ó. Canais, ó. Eu consigo pegar do 19,40 aqui, não perder esse toque aqui. Vamos ver se eu não consigo não perder esse toque, mesmo que eu empurre um pouco mais para cima. Empurrei o máximo que deu. Tá? E aí eu vou pegar a linha de retorno aqui. Então eu vou começar a enxergar aqui levemente um canal de alta, né? E a forma que eu fiz para construí-lo foi toques, uma certa distância, um toque, 2 toques, 3 toques. Aqui eu até aceito falsos rompimentos, tá? Alguns falsos rompimentos, 4 toques, 5 toques, tá? Linha de retorno aqui, ó. Peguei o que deu aqui, aqui também, né? Você tem a linha de retorno ou linha de canal. Aqui, isso aqui é um gráfico
diário, né? Lembra que no mensal eu deixei lá, ó. Tá bem na parte superior. Então aquela linha branca que vocês estão vendo é a linha de retorno do mensal. Ali nós vamos ver se vamos ganhar uma amplitude absurda aqui para ir buscar aqui, ó. Tá? Porque o mensal tá querendo se distender. É isso que me chama a atenção, tá? Quando eu para mim, consumo próprio, é uma coisa assim, cara, ó, que legal, ó. Média de 21 tá chegando. Pode ser que venha, se role um estouro desse 29,75, o preço vai buscar novos patamares, ó. Próxima resistência aqui, 36,37. Poxa, 36,37 aqui, ó. E aqui, quem sabe, ó, 43,64. E essa daqui, 64,70 de outubro de 2007, né? Então a gente começa a olhar, e depois você tem que ir lá, tirar juros, tirar alguma coisa, ver se tirar a distribuição de coisa, ver se realmente rolou essa cotação ali. Mas matematicamente falando, tá lá ainda a empresa com o preço voltando a outros patamares. A gente vê o quê? Uma esticada muito forte aqui e aí uma lateralização de meses. Vamos dizer assim que desde maio de 2021 que o preço tá lateral. Vamos botar no anual aqui então, ó. Tá aí, tá? Tá anual. Então aqui você pode ter um gatilho de uma primeira entrada. Asa 4. E o que eu comentei lá também foi o seguinte: não foi o fino da boia, mas ó, ele fez essa sambadinha aqui. Então é esse topinho que eu estou acusando que foi rompido. Ou seja, um primeiro ato novamente, tá? Aí quem gosta de simplificar, como eu mesmo, às vezes, olha, mano, sabe, o movimento não é esse, né? O movimento aqui foi só um movimento complexo, mas é esse. E aí eu começo a me socorrer de semanal, de mensal, dar uma olhada no mensal, aquela média de 21, ó, essa amarelinha, ó, esticou, se afastou dela, lateralizou por quase um ano. Será que acelera de novo, igual fez aqui? Sei, né? Tem divergência grande e falta volume. Tá registrado. Todos os tempos gráficos operam da mesma forma. Só o stop é muito maior e a paciência exigida também. Tá aí, TASA 4, então, rompeu esse topo intermediário aqui, que é o último topo. Vamos para a transmissão paulistana, ao contrário do outro. Transmissão paulistana fez o quê? A média foi lá, desceu aqui, foi para o teste de topo, falhou. Falhou o teste de topo, como eu falei bem no começo, vulgarmente falando. Arma pivô de baixa, né? Arma pivô de baixa, tá? É um sinônimo, essa é a palavra que eu tava aqui gaguejando, pensando. Arma é um sinônimo de falha do teste de topo, beleza? Sinônimo de uma frase, vamos dizer, o sentido aplicado é o mesmo. E aí agora, o que o grafista especulador imagina? Que comece uma movimentação descendente. Aí é que eu volto a repetir lá pelo meu método, uma das formas que eu metodizei mentalmente. A gente começa a falar aqui, mas para mim era mental. Poxa, primeiro aqui, ele falha no teste de topo. Ato 1, vamos dizer assim. Logo depois ele perde fundo anterior. Segundo ato daqueles 3. O que eu vou esperar? Não sei até quando que ele volte e respeite as médias mais rápidas, 9 e 21, ou se você usar a 8 e a 20 aritméticas também serve. Eu uso a 9 exponencial e a 21 aritmética. Respeite-as e volte a cair. Aí completou o ciclo, eu vejo que vale a pena arrumar um motivo, e aí entra o operacional, arrumar um motivo para vender, seja por PC, 9.3, pivô de baixa, o nome e o motivo que você encontrar conforme o teu padrão de operação ou conforme o que se apresente para você. Perfeito? Mas você já tá com uma leitura. Ou seja, o vulgo, por muito tempo eu me indignava, só tem que ver o contexto. E ninguém explicava o que é o contexto. O contexto é a tendência, tá? Para mim, pelo menos, é tendência. Ver como é que tá essa tendência e aplicar o caso concreto. Por isso que eu defendo todo dia vir um pouquinho, explicar um pouquinho de análise técnica aplicando ao caso concreto, que é os papéis do dia, tá? Então tá aí, transmissão paulistana foi, vamos falar do Ibov, depois a gente vai passar para os setups armados. O Ibov perdeu aquela região lá da inversão de polaridade, vamos apagar ela então,
segue caindo, o volume até melhorou hoje. Deixa eu ver qual foi a variação do Ibov hoje. Mais meio por cento de queda, deixa pavio, segurou aqui na média de 50 aritmética, né? Vamos ver como é que tá o semanal. Já virou a média de 9 para baixo. Tá também aí querendo perder a média de 50 daquele tempo, do semanal. Vamos ver o que ele vai fazer. Se ele vai descer até os 111.600, onde está a média de 21, ou se ele vai. Aquela primeiro teste de perder essa região ou de segurar, já foi, não figurou, né? E aqui regressões, você está bem na região da regressão da metade, de 50%. Já perdeu a primeira retração de Fibo e tem essa retração de 38,2 bem aqui na média de 200. Só grava aí, bem na região da média de 200 hoje, tá a última retração de Fibo ali que a gente mais usa, que mais tem nas ferramentas, tá? Então tá aí o Ibov. E agora vamos passar para os setups armados. Vamos começar aqui primeiro com os volumes. Sempre posto na hora do almoço, volume projetado do dia, os destaques de volume projetado, e depois eu posto final do dia, como já fiz, canal Master Contribuidores, onde eu posto quais são os volumes destaques do dia, entre 177 ativos monitorados, tá? Então tá aqui, se eu deixar só os verdinhos, são os que superaram em 50%, uma vez e meia, né? É o que tá escrito aqui, ó, uma vez e meia, o volume médio daquele ativo. E aqui quando supera 2 vezes a média, tem que superar. E aqui é quando supera, né, uma vez a média, ou seja, supera a média, né? Supera a média, bateu na média. No caso eu cliquei e falei, ó, quero que me filtre só os destaques. Tá? Então se eu falar, ó, quero que me filtre só os grandes destaques mesmo. Então vamos ver. BPAN, BR Malls, que é uma novidade lá, né? BR Malls, Sonai querendo comprar, fazer uma fusão, algo do gênero. Caixa Seguridade, JHSF3, Melk 3, TASA 4, que a gente comentou agora há pouco. Rompeu com excelente volume. Então, se eu não comentei lá, fica o comentário aqui. Tem de 3 e Tupi. Isso daqui, ó, são as tendências. Né? São as tendências. A tendência aqui, ó, confirmada, armada, confirmada, armada. Mesma com cores que eu uso para a questão do setup. Então, tá aqui. BPAN tem tendência de alta confirmada. JHSF e TASA. Significa que o sistema está notando que todas as médias e todos os indicadores considerados pelo sistema, né, na formulazinha ali, dentro da proporção de cada um, e topos e fundos pelo nosso método, rompidos ou respeitados, ele cria a nossa tendência. Então tá aí, BPAN já querendo ser tendência de alta ao não romper fundo anterior e começar a virar média para cima. Cadê a média de 21? Bababá, começam aqui a 20. Deixa eu ver como é que fica se virar a 20. Já começa de flat acima e já começa a querer dar sinais de tendência de alta. É bem inicial. JHSF, deixa eu ver lá no meu... Eu tenho outro código colocado, ver se bateu. Aqui não bateu ainda, não virou ainda. Virou ainda. Questão de ajuste ou não, mas não bateu ainda. O volume bateu. Volumaço do dia, né? JHSF tá dizendo que foi já. Vamos ver se vai bater aqui ou vai dar outra diferença de gráfico também. Não, aqui já virou, ó. O candle já ficou verde, já voltou para a tendência de alta. Perfeito, ó. Fica mostrando a tendência de alta. Se desce muito, começa a perder fundo anterior, fica vermelhinho e faz as comparações que a gente pediu para fazer. Então vamos voltar lá pro MetaTrader, MetaTrader 5 com o Zenith. Tá aí, destaques de volume do dia. Vamos aqui onde a gente gosta de falar, são os setups armados. Vamos bater um pouquinho do nosso antigo giro de AZ 9.1, a virada da média de 9. Eu gosto com volume. Então vou falar dos que tiveram volume: BPAN, BR Malls e JHSF. Feito, então vamos lá. BPAN, ali ó, volume dobrado, né? Virou a média de 9 para cima, ó. Start 1 centavo acima, stop 1 centavo abaixo. É um tique, né? No caso aqui, centavos. Então, zoom in.
seria aqui. Eu sempre faço esses posts lá no Instagram. Quem me segue e acompanha pode tirar dúvida aqui também. Claro que aqui é prioridade. Então tá aqui, ó. Qual é a máxima aqui? 10,27. Superação da máxima, 10,28. Mínima, 9,55. Perda da mínima, 9,54. É o mais curto que dá pra fazer. Então o 9,1 é esse. E a minha dica, o que eu faço, o que muitas vezes eu devia ter feito, é assim, ó, eu vejo uma indefinição de tendência. Bepan é um ativo que panhou muito. Ele tá mais para tendência de baixa do que para alta, né? Por mais que o sistema já esteja ali, pelo menos no MetaTrader já achou por algum valor ou outro diferente, já achou que foi. Lá no meu Profit não foi, os códigos são praticamente os mesmos. A gente deixa ele ali, deixa em banho-maria, deixa ele romper aqui, que aí vai ficar mais. Mas assim, eu gosto de operar a favor da tendência. Então, assim, nesses casos, né, quando o papel começa a fazer esse tipo de coisa aqui, vamos supor, vamos botar aqui, ele fez para lá, aqui ainda não. Ele volta aqui, vira a média de 9 para baixo, não faço nada. Quando ele volta para cá, vira a média de 9 para cima, vale um start 9.1, com stop do jeito que é, porque aí eu já entendo que ele já vai estar me dando vantagem sobre a análise técnica clássica, que é o rompimento do radar, esses rompimentos de topos, né? Então ele vai me dar uma facilitação aí, tá? A favor da tendência. BR Malls, tá aí, teve notícia, gap de alta, start é aqui, stop é aqui, perfeito? Virou a média de 9 para cima, tem gente que vai querer botar o stop aqui, da onde ele saiu. Já tive colega me falando isso. Paciência. Eu não vou considerar o gap para isso, porque eu não vou botar meu stop aqui nem ralando, tá? Mas o volume foi excelente, tá? Beleza? Então tá aí o 9.1. Dois exemplos na compra. Vamos ver na venda. Elet 6, né? Elet 6, papel de notícia. Eu comprei aqui no 3, daqui a pouco, hoje voltou até no preço de entrada. Eu vi, já tava com esse pavio. Eu falei, não já tinha saído no 0 a 0 praticamente, né? Não chegou a me dar meu alvo, eu fiquei de olho gordo ainda, quero 2 vezes ou mais. Vamos ver o que a gente vai fazer. Eu não vou ficar suportando uma queda para cá, porque é papel de notícia, né? Não sei o que o partido tal que gosta de mamar nas empresas estatais está contra, arrumou uma desculpa, viu lá? E agora tá enrolando, parece que o TCU vai pedir vista, vai enrolar para privatização. Os caras não querem perder a teta. Beleza. Né? Então, com certeza o mercado tem medo disso. Então, 9.1 contra a tendência, o start na perda da mínima com stop na superação da máxima, tá? Mesma situação. Aí, qual é a mínima? Aqui eu vou falar 39,25. Então, o start seria no 39,24. Beleza? Isso é contra a tendência. É a coisa que eu me doutrino para não fazer. Senão você fica operando para tudo que é lado e sem um filtro, sem entender o que está acontecendo no mercado. CEMIG, mesma situação. Olha aqui, ó, nem entrou na lista, hein? Tá na lista aqui, então, ó, já considere como colocado na lista, ó, pivô de baixa, né? CEMIG aí com um topo duplo, se é que não tá na minha lista. Deixa eu olhar aqui na minha lista. Não tá, come bola. CEMIG, então, pivô de baixa, a não ser que isso aqui seja aftermarket. Vamos dar uma olhada aqui. Qual que era a mínima aqui? A mínima para ter rompido mesmo, 14,79. Vamos olhar aqui, CEMIG, né? CEMIG 4. Não, 14,79, rompeu. Então tá aí, ó, topo duplo em CEMIG. Eu não venderia porque a tendência estava de alta até então. Vamos ver se ele vai começar a fazer uma picoteada para baixo. Então tá aí, dá para incluir CEMIG nessa relação dos rompimentos, tá? E 9.1 de venda, start na perda mínima com stop na superação da máxima. Vocês viram ali que também tinha uma média de 21 ali. Cadê a CEMIG? Ó, o PCzinho armado na compra, né? Que é lá onde estopava, vai dar aqui, ó. Porque a média de 21 ainda está ascendente. Vamos ver outro 9.1 de venda? Não, já foi os dois, né? Então vamos agora falar de 9.2. Tem de compra?
Só um. Vamos ver se tá correto. Tá correto. Tá correto. BBSE, ó. Candle referência é esse. O candle seguinte fecha abaixo da mínima dele. Start na superação da máxima. E stop na perda da mínima. BBSE, ó. Tá aqui. O problema do after é que ele mancha ali os resultados. Ele só ajusta isso amanhã. Mas tá aí, ó. Não tenha dúvida, ó. Candle referência é esse. Ó, candle referência é esse, é o maior fechamento da pernada. E o candle seguinte a ele fecha abaixo da mínima. Teve after, o pessoal comprou um pouquinho e quase igualou ali, você pode tirar um novo. E a média de 9, claro, ela tem que estar ascendente, né? E aí, ó, já que já mostra, 26,95 é a máxima desse candle aqui. Então, 26,96 é o start, tá? E caso vire a média para baixo, aí desarma sem fazer nada. Mas se ele fizer só uma mínima e voltar a subir e fechar aqui, deixando a média de 9 ascendente, aí você ajusta a entrada e pula lá para cá. E esse caso desenhado, ele fica assim, ó. Caso desenhado, ele fica assim, ó. Eu gosto muito às vezes, ó. Não vou deixar o PC vir no PC, não. Deixa só assim. Aí o start fica aqui e o stop passa para cá onde o preço não conseguiu ir. Tá? Isso aí seria o dia de amanhã. Vamos dizer que ele não vai lá ajustar, mas ele faz. E a média de 9 tem que continuar ascendente. Beleza? Tá aí. Essa aqui, BB Seguridade, tá? BB Seguridade ali. 9,2 de compra, é o único exemplo que temos. E de venda? Bom, vamos ver de venda aqui algum papel. CVC. O CVC, o que acontece aqui? Mesma situação ao contrário. Candle referência, menor fechamento, é menor que esse, que é menor que esse. Média de 9 descendente. E o candle seguinte, ao referência, fecha acima da máxima dele. Então, start aqui na perda da mínima. Perfeito? Esse é a CVC. Vamos ver outra CVC, outro 9,2 de venda. Local Web. Local Web, entrada ajustada, né? Aqui é o candle referência. Candle seguinte fechou acima da máxima. É tudo invertido em relação ao que a gente falou do código de compra, né? E não startou, aí passou para cá de novo, porque a média de 9 segue descendente, tá? Essa média de 9 virar, aí vira 9,1, esquece o 9,2, ele se desarma, tá? Vamos ver mais um, 9,2 de venda, tem de 3. Ó, candle referência, candle seguinte fecha acima da máxima. É uma barra que vem totalmente contra o normal. Aí start na venda, se perder a mínima dele ali, tá? Agora vamos para o 9,3. Esse não tem esse movimento robusto contra, né, contra a tendência. E aí você tem uma situação que você tem que contar os candles mais vezes, né? Aqui, ó, candle referência, candle 1. Candle 2, o que não fez nada, né? E o candle 3 é o que arma. Então, start 9,3 aqui com stop aqui. Muita gente tem dúvida por que isso aqui não é um 9,2, porque isso aqui precisaria fazer isso, ó. Aí é um 9,2 de venda. Mas ele não fez, então tem esse diferencial, você precisa de 3 candles. 9,3, 3 candles. 9,2, 2 candles. Tô falando das exigências, tá? E sempre, se é de venda, média de 9, descendente. Bmob, então, tá aí. Foi. Vamos falar mais um. Intelbras. Então, 9,2. Ou não? Intelbras? 9,3 mesmo. Olha, menor fechamento. Menor fechamento foi esse aqui, ó. Fechou melhor. E aí, o start tá aqui. Média de 9 segue descendente. Perfeito? Então tá aí. Precisa de 3 candles, né? Intelbras 9,3 de venda. Small 11. Mesma situação. Média de 9 descendente. O menor fechamento é esse. Esse aqui não tem força para ir lá fazer um movimento contrário. Então, 1, 2 e aí aqui finalmente 3 é o start de 9,3. Perfeito? Na perda da mínima ali. E stop, onde o preço não foi ainda depois do referência. Então, falei de 9,3, falei de todos os demais para dentro. 9,4 quase não tem, mas tem um de cada.
ESPA 4. Significa o quê? Que teve 2 9.1 em sequência. Virou para baixo e ato contínuo no dia seguinte, no candle seguinte, virou para cima. Tá aqui, ó. E quando tá consolidado, eu não faço nada. Quando tá nessa situação assim consolidada, vai ficar virando para cima, virando para baixo, virando para cima, virando para baixo, eu não faço nada. Mas tá ali, tá corretinho, 9.4. Vamos ver aqui o IFNC, tá? Não deixa de estar consolidado, virou para cima, virou para baixo. Start aqui na perda da mínima, stop lá onde ele não conseguiu acionar o 9.1. Né? Foi e voltou. Opa, passou. Vamos ver se eu acho mais algum 9.4 e FNC. Não. Vamos para os PCs. Comentei desse aqui. Esse aqui eu não operaria. Consolidar demais, já deu N entradas e não foi. Elet 3. Tá? Elet 3 aproximou-se. Eu não exijo o toque na média de 21. Ó. Aproximou-se. Tá? Start na superação da máxima com stop na perda da mínima. Exatamente as ocorrências contrárias ao 9.1 nesse caso. Pessoal, surta alguns que não entendem, tá? CEMIG, eu já falei, já mostrei. EG3, olha, isso aqui já não. Por mais consolidado que estava, é a primeira vez que ele toca na média de 21, ó. Ela está ascendente, start aqui com stop na perda da mínima. Perfeito? Média de 21 amarelinha aí é usada como referência. Unipar como venda, ó. Mas vai ter que ter força para devolver tudo. Que quase rompeu o topo anterior. Ó. Isso aqui ficou na cara do gol, ó. Ele queria perder esse fundo aqui. Não confirmou, ó, rejeitou vários dias. E hoje pega a força e quase rompe o topo anterior. Então fica na sua lista aí como um possível. Vai ficar no meu radar para amanhã. Tá? Aqui ele nos serve de exemplo com o 9.1, um start na superação da máxima, stop na perda da mínima. E claro, um PC, porque a média de 21 está descendente. Ele tem que devolver tudo isso daqui e perder a mínima aqui. Perfeito? Então tá aí, Unipar. Bom, deu aqui. Por hoje era isso, 42 minutinhos. A gente volta a falar dos setups mais amanhã. E quem tiver dúvida, manda pra gente. Um abraço a todos e até amanhã.